Olá, turma! Primeira aula do professor Nelson. Agora nossas aulas serão nesse formato. Antes de iniciarmos nosso conteúdo, já quero adiantar a vocês o seguinte: ajude a divulgar esse canal do professor Nelson. Turminha, nós vamos estudar hoje as ideias, as teorias de um grande filósofo, Sócrates. Sócrates, ele é uma grande referência até hoje. Por isso é chamado de um clássico. E o que é um clássico da filosofia? Ou de qualquer área? Um clássico nada mais é do que uma produção realizada por alguém que avançou no seu tempo, que até hoje torna-se atual, e por isso a necessidade de estudar e de investigar novamente as ideias desse pensador. Sócrates é também considerado um marco na filosofia. E por que um marco? Porque antes de Sócrates, a filosofia ela tinha como objetivo investigar a natureza. Nós já vimos isso também nas aulas anteriores, onde nós vimos que os filósofos que antecederam a Sócrates receberam o nome de pré-socráticos. Os pré-socráticos, ao invés de investigar o ser humano, investigavam a natureza. E eis que aparece na cena da Grécia Antiga, sobretudo em Atenas, Sócrates, um filósofo muito importante. Ele praticamente chegou lá na cena e disse o seguinte: vejam bem, filosofia não é para investigar a natureza, filosofia é para investigar o ser humano. Esse é o grande objetivo, esse é o objeto de investigação da filosofia. E nesse sentido, ele demarcou. É como se houvesse um caminho trilhado pela filosofia e eis que Sócrates mudou completamente. Sócrates, ele promoveu uma grande ruptura na trajetória, no processo de desenvolvimento da filosofia. Sócrates introduz como objeto de investigação filosófica o homem, o ser humano. É por isso que dentro da estrutura dos conteúdos da filosofia, nós vamos sempre deparar com questões que envolvem ética, que na verdade é a conduta humana, vamos envolver com a política, vamos envolver com os elementos que estão relacionados ao conhecimento, à teoria do conhecimento, como é que o ser humano constrói representações e explicações sobre as coisas, sobre a realidade, como é que o ser humano, em outras palavras, compreende a realidade que o cerca. Nesse sentido, a grande proposta desse filósofo Sócrates foi justamente promover essa mudança, essa ruptura. E o Sócrates, ele nos trouxe como elemento importante o seu método, o método dialético. O método socrático é o método dialético, ou seja, baseado no diálogo. Sócrates, ele promoveu todo o processo de desenvolvimento filosófico e de compreensão a partir de abordagens e da conversa, na interação com as pessoas. E nessas conversas com seus interlocutores, ele indagava a pessoa sobre determinados assuntos. Mas ele tinha um método interessante que era o seguinte, uma estratégia interessante. Para poder tratar de temas polêmicos, importantes e muito amplos, ele começava com uma estratégia de amenizar, usando-se da ironia, usando-se do sarcasmo, para poder fazer uma abordagem mais aprofundada. E o método socrático, portanto, é baseado no diálogo, na conversa, na interação, na relação com o seu interlocutor. Porque ele acreditava o seguinte: vamos supor o seguinte, que eu esteja conversando com uma outra pessoa, com você, por exemplo. Eu tenho minhas ideias, ou minha ideia. Você tem uma outra ideia, um outro ponto de vista sobre o mesmo tema que eu estou abordando.
Mas, porém, entretanto, ao longo da nossa conversa e nesse embate, nessa troca de informações e procurando compreender o que é lógico na sua ideia e o que é lógico na minha ideia, podemos formular a partir daí uma terceira ideia. Digamos que essa terceira ideia é o resultado do que há de mais coerente na minha proposição e na sua proposição. E daí deriva-se, e aí tem como resultante uma nova ideia, uma ideia melhorada. Eis a chave para compreender a teoria socrática. A partir dos embates, a partir das ideias divergentes, formula-se uma nova e melhor ideia, melhor formulada. Gradativamente, a contradição, o diálogo, a dialética, o movimento vai promover sempre o processo de melhoramento das ideias. E dentro do método socrático nós temos a ironia, que era uma maneira, uma estratégia de amenizar o debate de caráter introdutório, para a partir daí trabalhar temas mais amplos e mais polêmicos, mais complexos também. Ironia e depois uma outra palavra, um outro conceito que vem do grego mesmo, maiêutica. O termo maiêutica significa dar à luz. É isso mesmo, parir, dar à luz. Eu explico melhor. Na ideia de Sócrates, quando o debate, o diálogo, a formulação, o embate de ideias controversas e contrárias é geradora de uma nova e melhor formulação, de uma nova ideia. É como se o ser humano estivesse parindo novos conhecimentos, novas ideias, e automaticamente ele também estaria renascendo. É como se o conhecimento criasse um outro ser humano. Eu, na minha condição anterior de ignorante no sentido de desconhecer algo, a partir do momento que eu conheço, que eu adquiro conhecimento e vou formulando, vou organizando minhas ideias de maneira racional mesmo, matutando a contradição, eu tenho que refletir, eu tenho que formular ideias. Uma vez dominando essas ideias, é como se eu renascesse, eu tivesse nascido novamente. Por isso, o conceito de maiêutica, do dar à luz a novas ideias e também a novos homens. Da onde Sócrates tirou isso? É muito simples, pelo fato de que a profissão ou a atividade da mãe dele era parteira. A mãe de Sócrates, sim, era parteira, ou seja, ela auxiliava os partos, o nascimento, de muitas crianças. E daí, o filósofo, atento a essas ideias, ele constrói essa representação, essa metáfora, para justamente exemplificar ou demonstrar que, através do conhecimento, que através do exercício ou do ato de filosofar, novos homens, novos seres vão ser levados a uma proposta de renascer. Nós não vamos dizer que o sujeito tem que voltar para dentro da barriga da mãe para poder renascer ou nascer de novo. Ele, através do processo do conhecimento, ele vai se moldando e transformando-se num novo ser. É aí que encontramos a centralidade da filosofia socrática. Por isso essa inversão. Os pré-socráticos investigavam elementos ligados à natureza, o cosmos, o universo. É a fase cosmogônica da filosofia e, porém, com Sócrates passa a investigar o ser humano. Na próxima aula, nós daremos continuidade às ideias e aos conceitos e o próprio método desse grande filósofo que foi Sócrates, que até hoje é importante nos nossos estudos. Turminha, terminamos por aqui, nossa aula 1. Divulguem o nosso canal e também participe do nosso fórum, das discussões lá no GR8 Escolar. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau!